Boa tarde, pessoal. Hoje eu trago aqui algumas orientações sobre como fazer a discussão e a conclusão do projeto de pesquisa, tá? Vou trazer também aqui algumas dicas assim, gerais de como fazer assim, aquela revisão geral, do projeto antes de entregá-lo como a versão final, certo? Vamos lá, então. Antes de iniciar a escrita da minha discussão, eu tenho que retomar alguns pontos do trabalho. E eu começo lá na introdução. A introdução eu trago o problema de pesquisa. Eu trago alguns questionamentos, algo que eu quero responder, dúvidas que eu estou buscando, algo que eu quero transformar, mudar. E isso, obrigatoriamente, tem que estar na discussão. Como se fosse lá a resolução das dúvidas que eu trouxe aqui na introdução. E no final da introdução, eu sempre tenho aqui também os objetivos, os objetivos da pesquisa. E eu tenho que retomar, revisar esses objetivos e verificar se eles estão sendo cumpridos, se eu estou falando sobre eles na minha discussão. Isso é muito importante, tá? Então, além de retomar isso, eu também vou lá na metodologia. Que tipo de pesquisa é essa? É uma revisão? É uma pesquisa de campo? É uma pesquisa documental? Porque a forma de escrever a discussão, ela muda de acordo com o tipo de pesquisa, Então, é fundamental que eu retome essas informações do projeto, para eu estar bem preparada para fazer a minha discussão. Posso voltar também em justificativa, onde tenho ali o problema central da pesquisa, tá? E esse problema central, ele vai ter que estar sendo abordado na discussão, tá? Então, a importância de retomar algumas coisas. Quando eu observo lá nos resultados da minha pesquisa, sendo ela uma revisão bibliográfica, eu tenho aqui um fluxograma que me traz aqui as informações do total de artigos encontrados, separadamente aqui por cada base de dados, previamente escolhida, E eu venho aqui com os artigos excluídos, os motivos dessas exclusões, aqui explicado nesse fluxograma, E eu tenho aqui os artigos incluídos. Esses artigos incluídos, eles serão o foco da discussão, certo? Depois, esses artigos incluídos, eles irão aqui para uma tabela, É uma tabela que traz aqui o nome do artigo, traz o objetivo dessa pesquisa, traz os autores. Então, aqui estão os artigos que eu selecionei no final de todo o processo de busca bibliográfica. E esses artigos, obrigatoriamente, eles terão que ser citados na discussão, tá? Então, um por um, você tem que observar e conferir se cada um deles está sendo citado na discussão. Isso é muito importante. Então, quando eu começo a preparar a minha discussão, eu preciso ir fazendo um checklist, Eu preciso ir conferindo, se cada nome dessa tabela está sendo citado aqui, Então, olha aqui o lembrete. Na discussão, obrigatório citar todos os artigos, documentos incluídos, certo? Eu posso citar outros.
Eu posso trazer para discussão um artigo que foi citado lá na introdução ou que foi citado na justificativa? Pode, não tem problema nenhum. Então, pode ter mais, só não pode ter menos do que foi selecionado, que está descrito nessa tabela, tá? Então, eu vou trazendo o resumo, né, de cada pesquisador, né? E eu posso citar dessa forma aqui, ó, no final do parágrafo, ok? Isso é uma das formas, né? Então, o objeto, né, de pesquisa aqui, desse exemplo, é sobre o ozônio, né, como recurso, né, terapêutico. Então, ele começa falando, né, o que é o ozônio, quais as características dele e tal, e no final ele cita um dos autores que ele selecionou e que está na tabela lá, né, no tópico resultados, ok? Então, durante a escrita, né, da discussão, né, ele pode tanto citar o autor no final do parágrafo, como no exemplo anterior, né, como ele pode citar dessa forma aqui também, ó, no início do parágrafo, tá? Dessa forma, de acordo com Viana, 2018, a aplicação do ozônio pode ser realizada, então ele está falando do ozônio, então ele vem discutindo características do ozônio de acordo com cada pesquisa que ele encontrou, cada pesquisa que foi selecionada. E ele vem, então, falando sobre esses autores. Vocês podem ver também que, no mesmo parágrafo, ó, ele cita 2 autores. Aqui eu tenho um segundo autor sendo citado aqui, 2020. Você pode fazer desta forma também, tá? Uma coisa importante na sua discussão é você conectar um parágrafo ao outro, para não ficar assim, partes isoladas, tá? Para isso existem os conectivos, né? Os termos conectivos. Então, aqui eu tenho, nesse contexto, Cabral 2020 também realizou uma pesquisa, então, ou seja, ele está ligando o parágrafo anterior a esse aqui, né? Então, você pode usar nesse sentido, né, diante do exposto ou desta forma, né? Então, são assim, expressões que vão conectar um parágrafo ao outro, né? Isso para uma discussão ficar bem bacana, tá? Um outro ponto que também quero falar que é importante aqui é usar figuras para, né, ilustrar a sua discussão. Eu acho que figuras elas vão enriquecer muito, né, o teu trabalho, a tua discussão. Você pode trazer figuras de outra fonte, óbvio que deve citar a fonte, né? E você cita a figura também no texto, né? É possível visualizar figura 2, e aqui está a figura 2, o título dela e qual foi a fonte dela, tá? Isso também é importante para enriquecer a sua discussão. E é óbvio que a figura tem que ter relação total com o tema, né? Não é colocar uma figura por colocar, ela tem que estar relacionada com o tema e ela tem que te ajudar a discutir o seu tema. Você também pode criar uma figura, certo? Quando você chegar na conclusão, né? Então, existe aí várias formas de você começar isso, né? Então, você pode ir falando, né? Levando em consideração todos os estudos mencionados nesta revisão bibliográfica, né? Então, aqui, especificamente para uma revisão bibliográfica,
né? Ou a literatura mostrou resultados experimentais que evidenciam. Então, você vem, retoma, né, que a sua conclusão foi baseada em tudo que você leu, em tudo que você pesquisou, tá? Lembrando, aqui não entra outras referências. Agora, são somente as suas próprias palavras, tá? As suas próprias palavras, porém, tem que ter relação total com o que você pesquisou. Você não pode concluir aqui algo que não foi pesquisado, algo que o seu projeto não teve como concluir, tá? Então, tem que ter totalmente relacionado com aquilo que você descobriu, com aquilo que você teve metodologia para encontrar, né? Uma outra característica da conclusão, que é o momento de você responder, né? Na conclusão, com as suas próprias palavras, você conseguiu atingir os objetivos da pesquisa, né? Os objetivos específicos, o objetivo geral. Então, você tem que deixar isso claro, né? Com essa pesquisa, foi possível responder tal coisa, foi possível melhorar, foi possível propor, foi possível entender ou atingir os objetivos, né, propostos. Então, isso também tem que estar bem claro na conclusão, tá? A conclusão não precisa ser muito extensa, né? O tamanho de conclusão é muito variável, né? Ele varia aí de dois parágrafos a 2 páginas. Então, assim, é muito variável o tamanho. O importante é ir direto, né, ao ponto, que é atingir ou não os meus objetivos, ok? Quando eu falo de conferências em relação a aquela conferida final do projeto para ver se está tudo ok antes de entregar, uma coisa que eu gosto de lembrar é mudar o tempo verbal dos métodos. Porque quando você entrega a primeira versão do trabalho, você está dizendo o que você pretende fazer, o que você vai fazer. Então, você utiliza, né, o tempo futuro, né? Então, será utilizada, né, a base de dado tal, serão utilizadas as palavras tais, né? Quando você entrega o trabalho finalizado com resultados, você tem que modificar esse tempo verbal, tá? Então, você já utiliza o passado. Foram pesquisados, foram utilizadas, né? Os critérios foram, tá? Então, ter esse cuidado de fazer essa modificação, ok? Um outro ponto é conferir a organização das referências que estão lá no final do projeto, né? Confere se está em ordem alfabética, né? O primeiro nome é sempre o sobrenome em caixa alta e as iniciais do nome, certo? Quando for uma associação, um site oficial, né, você vai colocar as iniciais da associação, ou do site, ou do órgão, em caixa alta, e depois a descrição do nome, certo? O título do trabalho sempre em negrito, ok? E aí depois vem local, ano, quando for um livro. E aqui muito importante, não precisa escrever disponível em, tá? Hoje, né, a tendência é escrever cada vez menos nessas referências. Então, basta você deixar o endereço que está disponível esse trabalho. Não tem a necessidade de escrever disponível em. É logicamente que dá para saber que esse trabalho está disponível nesse endereço, tá? Você só vai colocar o acesso em 3 de abril, porque esse documento não tem data específica, ele só tem ano.
Se ele tiver uma data específica, você não precisa de colocar a data que você acessou esse documento. É uma outra coisa também, tá? Então, você tem que colocar somente as informações que são importantes aqui, tá bom? Nesse caso aqui, ó, essa terceira referência do Agosti, né? Então, eu venho com o nome em caixa alta, o título da pesquisa em negrito, o nome da revista e vem a data completa. Então, eu não coloco acesso, tá? Eu tenho duas opções. Eu posso colocar ou o endereço ou o DOI, que também os dois estão corretos. Eu não coloco os dois. Ou é um ou é o outro, tá? Mesma coisa na referência de Bonfim, né? Eu coloquei o nome da revista, né? As especificações corretas de data, de volume, de página, e aí eu coloco o endereço, tá? Quando eu vou citar, por exemplo, uma instituição, o Ministério da Saúde, eu coloco aqui Brasil, ou eu posso colocar também MS, de Ministério da Saúde, MS Brasil, ou Brasil MS, tá? Gabinete do Ministro, eu cito a portaria, o título continua em negrito, tá? Coloco o ano e o endereço, e eu tenho que dizer a data em que eu acessei, mesmo que ela tenha uma data certa de publicação. Por quê? Porque muitas vezes as normas, as leis, as portarias, elas sofrem atualizações. Então, é importante eu colocar a data que eu acessei, porque eu estou informando também, dando essa noção de o quanto essas normas já passaram por atualizações, tá? Então, são essas aí informações que vocês devem conferir uma por uma nas referências e deixar isso bastante organizado, tá certo? Para finalizar, gente, dá uma olhadinha na capa, né? Na contracapa, confere o ano se está atualizado, né? O nome do projeto está certo, o nome do aluno ou dos alunos, né? O nome do orientador, né? Muito importante, tá? Então, tudo isso para não ter erro nessas questões, né? Vocês conferem também o sumário, né? Confere cada página para ver se essa paginação está correta, né? Os anexos, se as páginas de cada anexo também está tudo correto. Então, sempre faz aquela conferência aí geral, né? Dá um pulo também em objetivos, né? Em métodos, para ver se está tudo escrito corretamente, né? O alinhamento aí dos resultados e tudo isso. Aquela olhada geral, aquela olhada final, uma boa conferida, tá? Para finalizar essa aula, eu trago aqui para vocês as outras aulas que eu gravei para ajudar, né? O objetivo é, né, único, facilitar aí, né, para vocês prepararem esse projeto, né? Eu tenho uma aula aqui que é o início de tudo, que é como formular os objetivos de pesquisa. Tudo começa aqui. Se esse começo não for bem feito, acaba atrapalhando todo o processo de pesquisa, né? Aqui você vai entender o objetivo, problemas, né? Como iniciar a caminhada. E eu tenho, se você vai fazer uma revisão de literatura, quais os procedimentos iniciais, ou se você vai fazer uma pesquisa experimental, né? Que as duas têm caminhos diferentes. Você pode querer chegar no mesmo objetivo, mas aqui são caminhos diferentes, né? E também uma aula, duas na verdade, sobre como que você vai organizar seus resultados e levar para o corpo do trabalho, né? Uma é falando de forma geral e para quem vai fazer revisão bibliográfica, e outra aula que é exclusiva para organizar os resultados em pesquisa de campo e pesquisa documental, ok? Abraço, então, qualquer coisa é só me procurar.